No fundo, o mais preparado vai sempre trabalhar para o mais corajoso. O mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. E o mais corajoso é o cara que vai sair da linha de montagem. Eu defendo que não existe um único caminho. Quando a pessoa acha que o único caminho da vida é aquele que a sociedade apresentou para ela, que é fazer uma escola, uma faculdade, um emprego e se aposentar pelo INSS, quando ela acha que esse é o único caminho, ela vai ficar bitolada nesse caminho. O caminho do empreendedorismo, na minha visão, se eu tivesse hoje 18 anos, eu ia apostar todas as minhas fichas em empreender. Eu ia apostar todas as minhas fichas em resolver algum problema. E mais do que nunca, hoje para empreender está mais fácil. E se você for analisar, a vida é uma busca. E você tem que, no meio dessa busca, aprender com essa busca. É como a inteligência artificial, ela vai aprendendo e vai se tornando inteligente. Um filhote de chimpanzé é mais inteligente do que um filhote humano. A diferença é que o ser humano consegue aprender. O aprendizado, ele vai empilhando aprendizado. E já o cérebro do macaco não é assim. O chimpanzé não é assim. E aí, por isso, o ser humano se distancia. Então, você tem que explorar e aprender. Então, por exemplo, eu queria ser militar. Era uma coisa que eu queria ser. Eu estava lá porque eu queria. Eu lutei para estar lá. E, para mim, foi uma decepção. É verdade. Decepção porque eu era imaturo. No fundo, não era decepção. Eu estava mal informado. E só que tudo bem. Tá tudo certo. Eu explorei aquela possibilidade e percebi que não era pra mim e tá tudo bem. O que eu aprendi dessa situação? Primeiro que eu aprendi dessa situação foi que eu sou capaz de conseguir o que eu quero, porque o concurso me provou isso durante 3 anos. Eu não devo nunca me vitimizar. Ai, coitado de mim, estudei escola pública, tô atrás, o filho do empresário, o filho do cara de classe média alta tá na minha frente, eu tô atrás porque eu sou um cara que estudei em escola pública. Eu não me vitimizei. Ao contrário, eu tive que tirar a diferença. Eu tinha um gap. E era fato, eu tinha um gap. Eu tinha uma defasagem e eu sou capaz de tirar essa defasagem se eu quiser e me predispuser a pagar o preço que seja necessário para tirar essa defasagem. Isso eu aprendi, isso foi um aprendizado valiosíssimo que eu trago até hoje na minha vida. As pessoas criam estereótipo. No fundo, o mais preparado vai sempre trabalhar para o mais corajoso. O mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. E o mais corajoso é o cara que vai sair da linha de montagem, não é? Então, as pessoas não podem se aceitar rótulos, entendeu? Fracassado, problemático. Sabe, o problema, esse garoto é problemático. Tem que aceitar rótulo. No fundo, os caras que são mais inconformados e que não se encaixam mais dentro do esquema são as pessoas que vão abrir as empresas e vão empregar aqueles que são os mais estudiosos. A gente tem que explorar, ser acumulativo e aprender. E empilhar aprendizado. E mais do que isso, criar nexo. Essa palavra é interessante. O que é nexo? Nexo é quando você tem informação A, aí você aprende, ou captura, ou ouve, ou tem um insight, ou alguém te disse, ou você percebeu observando alguma coisa, uma informação B. Então você tem um A com você, e aí você recebeu a informação B. Muitas pessoas pegam a informação B, legal, aprendi o B, tá, beleza. Só que é o seguinte, eu tenho um A comigo. Qual é a conexão que eu faço entre o A e o B? Porque pode existir uma conexão entre o A e o B que faça você concluir por sua própria conta o C. O meu primeiro A foi entender que tudo só depende de mim. A minha primeira variável que eu aprendi alguma coisa. Eu sou capaz de tirar o meu gap, ou seja, ninguém me convence que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, que eu sou inferior, Sim. Nada disso. Isso foi muito importante para mim. O segundo, o B que eu aprendi foi vendas. Eu defendo que não existe um único caminho. Quando a pessoa acha que o único caminho da vida é aquele que a sociedade apresentou para ela, que é fazer uma escola, uma faculdade, um emprego e se aposentar pelo INSS, quando ela acha que esse é o único caminho, ela vai ficar bitolada nesse caminho. E esse não é o único caminho. O cara pode ser artista plástico, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser blogueiro, ele pode ser youtuber, sabe? Ele pode ser sacerdote, ele pode ser... ele pode trabalhar em causas humanitárias. As pessoas... Não existe só aquele caminhozinho quadradinho. Aquele quadrado, eu não coube dentro desse quadrado. Quero garantia. Quero o seguinte, eu quero o meu dinheiro, eu quero ter a minha independência, eu quero construir a minha estrada. Não quero parar. Garantia pra quê? Garantia pra parar naquela fila lá da aposentadoria? Aquilo ali eu não quero pra minha vida, não. Tá louco? Tá doido? Sabe qual é o teto do INSS? Tem um teto. Não sei. R$ 7.786,02. O miserável põe até 2 centavos pra atrapalhar a vida nossa, né? Ou seja, tu pode ganhar o que for na tua vida, no máximo você vai se aposentar e ganhar R$ 7.786,02. E a maioria da população ganha 1.000 e pouco de aposentadoria. Isso é uma migalha. Eu não quero depender desse troço. Quero depender desse negócio. E eu era pobre.
Porque algumas pessoas, mas você é rico. Não, peraí. Tô falando lá atrás. Então, eu acho que quando eu questionei todo esse sistema, todo esse quadrado, eu falei, isso aí eu não quero pra minha vida. E aí eu me rompi com esse negócio, aí fui fazer vendas me fortaleciam ainda mais. Cara, já pensou, tu trabalhar mês inteiro pra pagar 2 mil, 3 mil reais? Não, negativo. Você vai ganhar o que você quiser, o que você produzir, o que você for capaz de realizar. Eu prefiro isso. Eu prefiro não ter piso e não ter teto. E aí, muitas pessoas, invariavelmente, vão ter que decidir na vida entre 2 caminhos. Ou a segurança, você vai pautar a sua vida pela segurança, ou tu vai pautar a sua vida pela liberdade. Você vai ter que escolher. E a gente é treinado na escola a pautar a vida pela segurança. Pautar a vida pela segurança é como você ser um passarinho que optou em ficar dentro da gaiola, que lá é mais seguro. O gato não entra. Dentro da gaiola, nenhum predador pode te comer dentro da gaiola. Mas você vai passar a vida dentro da gaiola. Mas você vai passar a vida dentro da gaiola comendo alpiste. Todo quinto dia útil tem um potinho de alpiste ali. Então assim... E aí o cara pensa, mas peraí, mas pelo menos o meu alpiste tá garantido. Ah, é? Quem põe alpiste? E se ele morrer? E se ele desmaiar? E se ele for embora? Mas esse é o ponto. Tem que mesmo. Esse é o ponto. Agora, o passarinho abre a gaiola, ele sai voando. Não tem mais alpiste pra ele, mas ele pode comer o que ele quiser. Tem predador, mas você voa. Já pensou se você ser um pássaro e não voar? Ficar numa gaiola? Então, eu penso que todo ser humano, em algum momento, de forma consciente ou inconscientemente, tem que escolher uma metáfora de vida. Eu quero pautar a minha vida em segurança, ou quero pautar a minha vida em liberdade. Quando eu pauto a minha vida em segurança, todas as minhas decisões derivadas, futuras, serão derivadas da segurança. Então, peraí, não vou empreender, eu não vou arriscar, eu não vou investir, vou fazer concurso público, porque ele pautou a segurança como a sua prioridade. Agora, alguém pode pautar a sua vida pela liberdade. Bom, se eu vou pautar a minha vida pela liberdade, eu quero morar em qualquer país, eu quero viajar, eu não quero estar preso em horário a nada, eu quero fazer aquilo que eu quero. Opa, é um estilo de vida completamente diferente. Então, no fundo, de forma consciente ou inconsciente, todo mundo tem que escolher uma metáfora de vida, se é a metáfora de vida da segurança ou da liberdade. Eu escolhi a liberdade. Esse é o ponto. Se eu empreender, pode ser que eu dê certo ou eu tenho um risco de fracassar. Aí a pessoa, então eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu tô mais seguro. Não, se eu não empreender e for CLT a minha vida inteira, eu vou parar na fila do INSS. Então, não é risco, é certo. Você não corre o risco de parar no INSS se você não empreender. Você vai. Você vai. Então, na realidade, o maior risco é ficar onde você tá. Porque não é nem risco, é líquido e certo. Você vai depender do INSS. Isso aqui é pior? É o seguinte. Eu tenho 52 anos de idade, Isa. Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, você se aposentava com 30 anos de serviço. Ou seja, e aí agora a idade mínima é 65 anos. Tem que trabalhar 15 anos a mais. Você sabe qual é o pior? Não vai parar. Sabe por que não vai parar? Te explico. As pessoas estão vivendo mais ou menos hoje. Mais. Por quê? Porque é avanço da medicina. Avanço da medicina. Perfeito. As pessoas se alimentam maior, tem mais informação. Então elas vivem mais. A expectativa de vida tem gradativamente aumentado. Beleza. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. As pessoas que estão casando mais cedo ou mais tarde? Mais tarde. Mais tarde. Por quê? Porque elas estão... Eu Cultura, acredito que... né? É, cultura. Várias razões. Tá. Elas estão tendo mais filhos ou menos filhos? Menos. Menos filhos. Mas estão tendo filhos mais tarde E menos filhos. e menos filhos. Então significa o seguinte: hoje, quando um idoso recebe uma aposentadoria, de onde vem esse dinheiro? Ele vai vir de quem tá trabalhando e pagando o imposto. Exatamente. Então, ela vem de quem está trabalhando hoje. As pessoas se iludem que quando elas estão pagando o seu INSS, elas estão fazendo uma poupança para o futuro. Não é? É uma pirâmide financeira. Você depende de ter novos entrantes para pagar aqueles novos. Agora, pensa o seguinte: se os velhos estão vivendo mais, o que é bom, mas ficam mais tempo recebendo, e os jovens têm menos filhos, significa que... Daqui a pouco a conta já não... Daqui a 20, 30 anos, quem é jovem hoje vai viver mais, vai receber mais e vai ter menos gente trabalhando para ele receber. Então duas coisas vão ter que acontecer. A contribuição vai ter que aumentar, o que já é altíssima, vai aumentar mais ainda, extorquindo as pessoas. E a idade. E a idade vai ter que se alongar cada vez mais, porque senão daqui a pouco os caras vão se aposentar com 90 anos. O que é bizarro, né? O que é bizarro. Então o que acontece? Esse modelinho, escola, faculdade, emprego e INSS, ele é furado. Então, eu questionei isso na minha adolescência e falei, quer saber? Tô fora disso aí. Vou fazer o meu próprio caminho de outra forma. E aí comecei lá o curso de inglês, depois a gente abriu o segundo, o centésimo, abrimos 400 escolas e vendemos por praticamente R$1 bilhão esse negócio. Em 2012, né? F5 que parle. Eu sou de uma outra geração que não tinha acesso a tanta informação quanto as novas gerações têm. Então eu tive que ser muito do nexo, de pegar o A e o B e criar o meu C. Então a velocidade com que o B chegava era muito mais lenta do que ele poderia chegar hoje, porque com o meu
o A mais o B, eu produziria mais 6. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar. A segunda coisa que eu queria colocar, e eu tenho a opção, a escolha de escolher alguma coisa agora que vai impactar meu futuro, de plantar alguma coisa agora que vai me fazer colher ou não amanhã. Então, primeiro eu queria só fazer essa consideração, porque eu não gosto... Eu, na hora de contratar, por exemplo, quem se adapta a essa linha filosófica vem, não importa de que geração que é. Sim. Então eu quero as pessoas mais determinadas, mais focadas, eu quero as pessoas que não se conformam com o status quo, que não querem seguir a boiada, que não quer ficar dentro da caixinha. Eu quero essas pessoas. Agora, pode ser um cara de 70 anos ou um cara de 15 anos. Agora, jovem a jovem, todo jovem tem dúvidas sobre o futuro, tem medos sobre o futuro. Eu também tive dúvidas, tive medos. Acho que todo jovem tá em busca de achar o seu lugar no mundo. Isso sim me agrada, falar com esse cara, porque pode ser que tenha gente de 40 anos querendo achar seu lugar no mundo ainda. Então esse cara, pra mim, tá nesse público-alvo. Eu penso o seguinte, primeira coisa, não cair na conversa de que existe um único caminho, que é a escola, faculdade, emprego e INSS. Primeira coisa, isso o jovem de hoje, ele já tá começando a perceber, Isa. Ele já tá começando a perceber que casa própria não é lá tão importante assim, que ele pode morar em vários lugares, mas ele pode ter se ele quiser também, não tem problema nenhum. De repente não precisa ter um carro, eu posso andar de Uber, ter acesso vale mais do que possuir, não é? Você ter acesso... Uma assinatura pode ser mais interessante do que eu comprar um carro e ficar pagando IPVA, ficar pagando manutenção. Existem outros formatos de ter acesso que não apenas possuir, não é? Ter acesso vale mais do que possuir, que é uma frase que eu sempre repito. Então, isso aí, pensando nisso, o caminho do empreendedorismo, na minha visão, se eu tivesse hoje 18 anos, eu ia apostar todas as minhas fichas em empreender. Eu ia apostar todas as minhas fichas em resolver algum problema. E mais do que nunca, hoje para empreender tá mais fácil. Se você entra por um caminho da internet, onde você forma comunidade, você começa a ganhar um público, você se torna o seu veículo de comunicação. Você cria muito leque de oportunidade. Você cria né? muito leque de oportunidade. Mas eu sempre tive o privilégio, quando eu escolhi liberdade, de fazer o que eu quis. Eu não posso reclamar. Mesmo na época da dureza, que eu estava começando ali e teve momentos difíceis, eu estava fazendo o que eu queria também. Quando a gente faz o que a gente quer, a vida com liberdade é assim. Quando a gente faz o que a gente quer, a gente reclama menos da vida. Porque a gente só tá fazendo porque quis. E é diferente daquele cara que, não aguento mais essa empresa, tem que ir lá trabalhar. Segunda-feira vai se arrastando. Eu vou porque preciso, porque tem que pagar as contas, os boletos. É diferente. A vida dentro da gaiola, ela é mais carregada de lamento. A vida na liberdade, até quando você tá passando perrengue, tu lembra, cara, eu tô aqui porque eu quero. Esse perrengue que eu tô passando é porque eu decidi. E eu tô feliz em ser livre e tomar a decisão, então vou passar por esse perrengue aqui e tá bom. Então, assim, eu nunca... eu sempre fui muito feliz, mesmo pobre, rico. Eu nunca tive problema de felicidade, sabe? Eu sempre fui muito feliz em tudo que eu fiz. E hoje... eu tenho já algum tempo, pelo menos já uns 15 anos, eu não trabalho porque eu preciso mais trabalhar. Tem pelo menos uns 15 anos que eu poderia ficar sem trabalhar o resto da vida. Agora, imagina, eu imprestável dentro de casa sem fazer nada. Eu ia estar feliz? Claro que não. Então, tudo que eu faço é porque eu quero. Trabalho mais de 10, 12 horas por dia porque eu quero. E todas as vezes que a gente faz o que a gente quer, todas as vezes que a gente tem a coragem de sair da gaiola e fazer o que a gente quer, a gente vai ser sempre... nós tenderemos a ser cada vez mais felizes quando a gente sai da gaiola e faz o que a gente quer. Então, e tomar essa decisão, a gente precisa arcar com ela todos os dias, porque tem gente que recua nessa decisão. E aí, esse vai e vem é ruim. Então, a gente tem que estar convicto naquilo que a gente quer. Então, minha vida está muito boa.